Meu nome é Beatriz, tenho 33 anos e sempre fui o tipo de pessoa que lembrava de aniversários, aparecia com um presente e me oferecia para ajudar a limpar, mesmo que não tivesse sido eu a causar a bagunça. Mas a minha família nunca facilitou as coisas. Não sou exatamente a ovelha negra, mas sim a invisível. Não sou dramática ou barulhenta, e nunca tive uma grande briga com ninguém. No entanto, ao longo dos anos, senti a queima lenta e silenciosa de ser deixada de lado. Pequenas coisas, grupos de conversa dos quais eu não era adicionada, piadas internas que eu não entendia, fotos de família onde eu estava misteriosamente ausente, mesmo tendo estado lá, parada bem ao lado. Eu sempre lhes dei o benefício da dúvida. Eles esqueceram, eu dizia a mim mesma. Não é pessoal. Eu me apeguei a essa narrativa por mais tempo do que deveria, eu acho. Parte de mim pensava que se eu continuasse aparecendo, sendo prestativa, mantendo a gentileza, eles eventualmente me viriam de novo. O problema de ser excluída silenciosamente é que dá às pessoas uma desculpa plausível. E essa é a pior parte, ninguém precisa dizer que você não é querida, eles simplesmente fazem com que você pare de esperar um convite. No mês passado, estava na festa de 7 anos do meu sobrinho Mike, filho da minha irmã. Levei-lhe um conjunto de Lego Star Wars que ele estava pedindo há tempos e até o ajudei a construir a primeira metade. Fiquei depois da festa, enquanto os outros adultos iam embora, e ajudei a lavar a louça enquanto minha irmã rolava o celular. Conversa casual, trivialidades, nada demais. Parecia normal, como se talvez, apenas talvez, as coisas estivessem se acertando. Então, quando eu disse, mal posso esperar pelo grande jantar de família amanhã, ansiosa para encontrar todo mundo, foi com total sinceridade. Minha prima, Chloe, parou no meio de uma garfada de bolo. Em seguida, ela caiu na gargalhada. Espera, você não sabe. Foi ontem. Meu estômago despencou, e eu me virei para minha tia, do outro lado da cozinha, meio que esperando que fosse uma piada de mau gosto. Mas não, ela pegou o celular sem hesitação. Ela tinha fotos, uma mesa comprida montada no quintal dos meus pais, luzes de fada, taças de champanhe. Todos arrumados. Para meu horror, até parentes distantes que eu não via há anos estavam lá. Brindes, discursos, crianças brincando, fotos em grupo. Não era um churrasco improvisado no quintal, era o jantar de família, aquele que minha mãe organiza todo verão, que é basicamente uma reunião. Minha tia começou a deslizar pela galeria como se estivesse me mostrando fotos de férias. Ah, essa foi logo antes da sobremesa. Foi quando sua mãe fez o discursinho dela sobre estar cercada por todas as suas bênçãos. Ela disse a última parte devagar, como se tivesse percebido tarde demais que talvez eu não devesse estar ouvindo aquilo. Mas o momento já estava envenenado. Meu rosto esquentou, minha boca secou, e então minha irmã, que não havia dito uma palavra até agora, olhou para cima enquanto secava um prato e murmurou, talvez você entenda o recado da próxima vez. Simplesmente assim. Eu não disse nada. Nem me mexi. Apenas fiquei ali por alguns segundos, observando-a casualmente limpar uma travessa, como se não tivesse acabado de me esfaquear no peito. O ambiente de repente ficou sem ar. Larguei a esponja, fui para a sala de estar, peguei o envelope com o cartão de aniversário do Mike e o vale-presente extra que eu havia colocado como surpresa, e saí. No caminho para casa, não conseguia parar de pensar nas palavras dela, entenda o recado. Eu as reproduzia de novo, a maneira como ela disse, não com raiva, não com malícia, apenas cansada, como se já estivesse na hora. Como se eu fosse uma intrusa desavisada que não havia captado a mensagem, apesar dos sinais cada vez mais óbvios. Como se eu fosse um fardo por ainda acreditar que tinha um lugar. Vou admitir, chorei no carro. Não tenho orgulho disso, mas também não tenho vergonha. Não era por ter perdido o jantar, era pela clareza final, a confirmação inconfundível de que eu não era mais uma deles. Que eu havia me tornado, na melhor das hipóteses, uma obrigação distante. Naquela noite, não consegui dormir. Apenas deitei na cama, olhando para o teto, repassando anos de desprezos que eu havia ignorado.
A vez em que me disseram que o jantar de Natal era apenas para a família imediata e depois postaram fotos em grupo com pessoas que eu mal reconhecia. Os grupos de conversa que só descobri por meio de capturas de tela. Os desejos de aniversário esquecidos. As piadas que nunca entendi totalmente porque aconteceram em salas onde eu não fui convidada. Mas aqui está a questão: não sou alguém que busca vingança. Não sou mesquinha. Não quero me vingar de ninguém. O que eu queria, o que eu precisava, era finalmente dar um basta. Chega de esperança, chega de aparecer, chega de distribuir gentileza como doce, rezando para que isso me comprasse um lugar à mesa. Comecei a planejar algo naquela noite. Não vingança, pelo menos não no sentido usual. Algo mais permanente. Algo que eles não veriam chegar, porque eles nunca me veem de forma alguma. O primeiro passo foi financeiro. Nos últimos anos, eu estava indo bem. Trabalho com gerenciamento de perfis nas redes sociais e, embora não seja milionária, fiz investimentos inteligentes, especialmente nos últimos anos, quando entrei na administração de imóveis. Ninguém realmente me pergunta sobre a minha vida, então eles não sabem que agora possuo 3 imóveis para aluguel. Eles não sabem que eu estava ajudando meus pais a cobrir silenciosamente coisas como reparos no telhado e problemas de encanamento por meio de doações anônimas que eu configurei para minha empresa. Nunca precisei de reconhecimento por isso, eu só queria apoiá-los porque eles são meus pais. Ou eram. Uma semana depois da festa de aniversário, recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava frenética. O ar-condicionado central da casa dela havia parado de funcionar durante a primeira onda de calor da estação. Disseram que os reparos vão custar mais de 8.000, ela disse, a voz trêmula. O cara com quem você geralmente trabalha disse que não recebeu o contrato de manutenção usual este ano. Aconteceu algo com o fundo? Eu calmamente disse a ela que havia dissolvido o programa de doações. Ela ficou confusa no início, mas eu não dei detalhes. Tenho certeza de que você e todos que estavam no jantar conseguirão resolver algo, eu disse. Silêncio do lado dela. Eu quase podia ouvir os pensamentos dela correndo. Não esperei por uma resposta. Apenas encerrei a ligação educadamente. No mesmo dia, liguei para minha advogada. Havia outras coisas que eu havia financiado ao longo dos anos: poupança para a faculdade da minha sobrinha, tratamento dentário de emergência para meu tio, uma assistente em meio período que minha irmã usava para ajudar no negócio dela. Eu tinha recibos de tudo. Nenhum deles sabia que eu havia vinculado esses fundos a cláusulas e acordos. E nenhum deles sabia que essas cláusulas poderiam ser canceladas com uma única assinatura. Assinei, enviei as cartas, congelei as contas. Demorou cerca de 2 semanas para a onda de choque chegar. Minha caixa de entrada ficou inundada de chamadas, mensagens, chamadas de vídeo perdidas. Uma da minha prima que dizia apenas: "O que está acontecendo?" Mas eu não respondi. E então veio o grupo de conversa da família. Não aquele do qual eu havia sido excluída, mas o antigo, aquele que eu havia criado há 5 anos, quando o vovô faleceu e todos queriam coordenar a logística do funeral. Eu ainda tinha direitos de administração. Renomeei o chat para talvez entenda o recado e, então, um por um, removi cada membro. Não disse uma palavra. Apenas silêncio. Mas isso foi apenas o começo, porque ainda havia uma coisa que eu não havia retirado. E uma vez que eu o fiz, tudo mudou. A coisa que eu ainda não havia retirado, o último fio que ainda me ligava a eles, era a casa do lago. Não era tecnicamente minha, não totalmente. Pertencia aos meus avós e depois passou conjuntamente para minha mãe e sua irmã, minha tia Silene. Depois que Silene faleceu, a metade dela foi para minha prima Chloe, a mesma prima que riu de mim por ter perdido o jantar de família. Anos atrás, quando minha mãe atrasou alguns pagamentos, eu silenciosamente comprei a parte dela. Legalmente, eu possuía 50%, mas ninguém nunca atualizou o placar mental da família. Eles ainda a tratavam como o lugar da vovó. Todos a usavam livremente, fins de semana, feriados, até verões inteiros. E eu os deixei, por anos. Nunca a reservei para mim.
Nunca disse não quando alguém queria usá-la. Eu até paguei pelo novo cais no verão passado, silenciosamente, sem alarde. Mas agora a casa do lago era um palco, e eu tinha o roteiro. Esperei pelo fim de semana do Memorial Day, quando toda a família geralmente a invadia. Era uma tradição há mais de uma década, churrascos, fogueiras, as crianças pescando no pier enquanto os adultos ficavam alegres com bebidas baratas e mais barulhentos ao pôr do sol. Eu costumava amar aquilo. Mas eu não havia sido convidada nos últimos 3 anos. Desta vez, porém, eu não precisava de convite. Eu só precisava aparecer. 3 dias antes do fim de semana, dei entrada na papelada para restringir o acesso compartilhado à minha metade da propriedade. Graças a uma cláusula pouco conhecida na escritura que permitia a qualquer proprietário dividir o uso se surgisse um conflito, minha advogada tornou tudo à prova de falhas. Eu não estava impedindo-os de usar a casa, eu estava apenas exigindo um acordo de copropriedade para fazê-lo. Chloe, é claro, não estava prestando atenção a nenhuma correspondência legal, muito acostumada comigo sendo a legal da Beatriz. Na manhã de sexta-feira, dirigi cedo, destranquei a casa, estacionei minha caminhonete de lado na garagem para que ninguém pudesse entrar atrás de mim, e então esperei. Não demorou muito. Por volta do meio-dia, 3 carros apareceram, minha irmã, Chloe e minha mãe, além das crianças e dos cônjuges. Eles estavam rindo até me verem. Chloe saiu primeiro. Você está aqui, ela disse, a voz tensa. Eu sorri. É feriado. Pensei em aproveitar o lago. Ela veio direto para mim, braços cruzados. Bem, nós planejamos ficar o fim de semana. Eu disse para a mamãe que ela podia ficar com o quarto principal. Isso vai ser um problema, eu disse, sem ser indelicada. A casa está trancada para revisão de coproprietários. Você teria visto o aviso se tivesse aberto sua correspondência. Ela piscou, confusa. Que aviso? Minha irmã interveio, já irritada. Beatriz, não seja dramática. Nós viemos aqui desde sempre. Só porque você não foi convidada para um jantar? Levantei a mão, mantendo a calma. Não foi um jantar. E não é sobre o jantar. É sobre respeito, algo que essa família parou de dar há muito tempo. Minha mãe finalmente se aproximou, a voz suave. Beatriz, querida, não queríamos te machucar. É que as coisas ficaram ocupadas, você sabe como é. Olhei para ela e por um segundo quase me amoleci. Quase. Mas então me lembrei de todas as vezes que ela defendeu a crueldade da minha irmã, riu da exclusão como se fosse um mal-entendido, ou se fez de pacificadora, pedindo que eu fosse a pessoa madura de novo e de novo. Eu sei exatamente como é, eu disse. É por isso que estou aqui agora. Esta casa não é mais um ponto de férias compartilhado. Se vocês querem acesso, redigimos um novo acordo. Dividimos a manutenção. Alternamos o uso. Ou, encolhi os ombros, vendemos. Você não ousaria, disse Chloe, a voz aumentando. Você vai destruir a tradição da família por quê? Por sentimentos feridos? Encarei o olhar dela, firme. Não. Vocês já destruíram a parte da família. Eu estou apenas cuidando da papelada. Eles tentaram gritar, implorar, culpar. Minha mãe chorou. Minha irmã me chamou de egoísta. Chloe ameaçou me processar. Mas não importava. Eu tinha tudo documentado, as mensagens, os recibos, a cláusula na escritura e o silêncio em que eu estava afogada por anos, que finalmente havia desaparecido. Em seu lugar, havia clareza. Fria, clara e necessária. Eventualmente, eles foram embora, não sem algumas últimas palavras jogadas nas minhas costas. Mas eu não me encolhi. Fiquei naquela varanda até os carros desaparecerem na estrada de cascalho. Então entrei, abri uma cerveja e sentei na velha cadeira de balanço que minha avó costumava usar. Naquela noite, acendi uma fogueira no quintal, observei as brasas subirem para o céu como faíscas de um esquecido 4 de julho, e pela primeira vez em muito, muito tempo, senti que pertencia a algum lugar.
Mas a parte final veio na manhã seguinte. Porque eu não havia terminado. Eu tinha algo mais para enviar, e quando eles o abrissem, perceberiam que as verdadeiras consequências ainda nem haviam começado. Na manhã seguinte, acordei com o som dos pássaros e nada mais. Sem crianças gritando no cais, sem caixas de som Bluetooth berrando na varanda, sem cheiro do bacon sempre queimado da minha irmã. Apenas quietude. Era quase assustador o quão pacífico era. E eu gostei. Preparei uma xícara de café, caminhei descalça até a água e observei a névoa matinal enrolar-se na superfície como o vapor de um segredo fervente. Tinha muitas coisas na cabeça, mas não estava triste. Apenas focada, resolvida. A noite anterior havia sido um limite, mas agora era hora de torná-lo permanente. Antes de partir para a cidade, parei nos correios da cidade e entreguei um envelope grosso, endereçado ao advogado da minha família. Dentro estava a peça final do quebra-cabeça, minha decisão formal de vender minha metade da casa do lago. Não para qualquer um, mas para um comprador que eu já havia aprovado, um casal particular de fora do estado, sem filhos, sem drama, apenas aposentados que queriam um refúgio tranquilo para os meses de verão. Eu até lhes ofereci um negócio um pouco melhor se eles concordassem com uma condição, que eles colocassem um portão. Não um enorme, apenas o suficiente para marcar claramente a metade deles e legalmente impedir quaisquer visitas acidentais de membros da família extensa que antes tratavam a casa como seu centro de férias pessoal. Mas o envelope não incluía apenas o contrato de venda. Ele também continha minha carta de saída. Uma única página dobrada sobre os documentos, endereçada a toda a minha família. Eu a escrevi lenta e cuidadosamente, ao longo de 2 noites. Eu não queria ser cruel, eu só queria ser honesta. Cirurgicamente honesta. Aqui está uma parte do que ela dizia. Para todos que me esqueceram, vocês podem não ter percebido, mas ao longo dos anos, eu me tornei um fantasma nesta família. Não porque eu me afastei, mas porque vocês, silenciosamente, me empurraram para lá com suas exclusões, seus silêncios, seus sorrisos presunçosos quando eu aparecia, ainda acreditando que importava. Eu era a ajudante, a doadora, a calada, a extra na mesa. Nunca pedi muito, apenas uma cadeira e um pouco de gentileza. Mas a mensagem de vocês foi clara: não sou família, sou um recurso, uma carteira, uma segunda opção, uma piada. Então, agora, estou entendendo o recado. Vocês não precisarão mais esquecer de me convidar. Não precisarão mais revirar os olhos quando eu aparecer ou sussurrar na cozinha quando eu sair do cômodo. Terminei com tudo isso. Não estou com raiva, não sou vingativa. Eu simplesmente terminei. Esta casa foi o último lugar onde ainda me sentia ligada a qualquer tipo de pertencimento. E agora, eu a deixei ir. Os compradores são adoráveis, eles cuidarão dela. E não se preocupem, eles não tolerarão convidados indesejados, nem mesmo nos feriados. Considerem esta carta o aviso oficial: não estou mais disponível para culpa, gaslighting ou grupos de conversa. Desejo-lhes tudo de bom, de verdade. Mas de agora em diante, minha paz vem primeiro. Beatriz. 3 dias depois, meu celular vibrou sem parar. Chamadas perdidas, mensagens de voz, uma enxurrada de mensagens de texto que passaram de confusas para em pânico e para furiosas em questão de horas. Minha irmã, que não havia me dito uma palavra gentil em mais de 1 ano, de repente tinha muito a dizer. Coisas como: você está partindo o coração da mamãe e você está agindo como uma criança. Minha prima Chloe enviou uma parede de textos que começava com: você está realmente vendendo a casa, e terminava com: você vai se arrepender disso. Mas a que realmente me marcou veio da minha mãe. Era apenas uma frase: por que você está fazendo isso conosco? Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Quase respondi. Eu até digitei algumas coisas diferentes, algumas ásperas, algumas gentis, uma versão que dizia apenas: porque você as deixou fazer. Mas apaguei tudo, porque ela já sabia. 1 semana depois, a venda foi fechada. Os novos proprietários assumiram. A família tentou bloquear,
mas como Chloe não havia acompanhado sua parte na manutenção e nos impostos, e eu tinha direitos majoritários na escritura, graças a uma cláusula pouco conhecida que eu havia ativado através da minha empresa, eles não puderam impedir. Legalmente, financeiramente, emocionalmente, estava feito. O verão veio e se foi. Eles acabaram alugando um Airbnb no lago, a 2 cidades de distância. Eu vi as fotos no Instagram da minha prima, o mesmo pier, os mesmos sorrisos forçados, a mesma energia de fingir que nada havia mudado. Exceto que havia mudado de fato. Porque da próxima vez que precisassem de um favor, não haveria uma Beatriz para ligar. Nenhum apoiador silencioso para compensar a falta. Nenhuma carteira com sentimentos, como eles me chamaram uma vez pelas minhas costas, em um microfone ligado durante um Zoom em grupo que eu não deveria ter ouvido. E enquanto eles se esforçavam para se ajustar, eu estava construindo algo melhor, uma vida onde eu não era invisível, um novo círculo de amigos que me viam, me apreciavam, riam comigo e nunca me fizeram implorar por um lugar à mesa. Não era sobre vingança, era sobre liberdade. 2 meses depois que a venda da casa foi finalizada, algo interessante aconteceu no trabalho. Minha empresa lançou uma nova iniciativa de mentoria, um programa pago onde convidamos candidatos de toda a região para treinar gerenciamento de perfis nas redes sociais. Foi projetado para pessoas que buscam recomeçar. Adivinhe quem se candidatou? Chloe. Ela não percebeu que a inscrição cairia diretamente na minha mesa. E ela definitivamente não esperava o pequeno bilhete que eu grampeei em sua carta de rejeição. Apenas 6 palavras, talvez você entenda o recado da próxima vez. As semanas que se seguiram foram mais silenciosas do que eu esperava. Não mais chamadas, não mais mensagens de texto. Era como se, depois de anos de desprezos silenciosos, o silêncio finalmente tivesse se tornado mútuo. E pela primeira vez, eu não senti que precisava consertar isso. Parei de verificar as redes sociais deles. Removi-me dos últimos resquícios de trocas de e-mail da família. Meu telefone estava quieto, e minha mente estava mais clara do que em anos. Mas clareza não significa que a paz venha fácil. Houve noites em que eu ficava acordada, imaginando se tinha ido longe demais, se deveria ter continuado sendo a silenciosa, a confiável, aquela que mordia a língua para manter uma frágil ilusão familiar intacta. Essa culpa interna tinha sido um casaco surrado, familiar, até mesmo reconfortante à sua maneira distorcida. Mas culpa, percebi, é uma ferramenta que os manipuladores usam quando o controle total não funciona mais. Foi difícil deixá-la ir, mas eu o fiz. Porque outra coisa começou a crescer em seu lugar. Algo mais forte, dignidade. Um senso de limites. Um orgulho estranho, mas bem-vindo, no fato de que eu havia, pela primeira vez, escolhido a mim mesma em vez de pessoas que haviam provado, repetidamente, que não teriam me escolhido. O trabalho também melhorou. Fui promovida. Acontece que quando você não está constantemente esgotada por dinâmicas familiares tóxicas, seu cérebro tem mais espaço para prosperar. Finalmente fiz aquela viagem à Praga que eu estava adiando há anos. Fui sozinha, passei 2 semanas vagando por florestas e saboreando chamate em varandas tranquilas. Não postei sobre isso, não o anunciei ao mundo. Apenas vivi. Plenamente. Silenciosamente. Para mim mesma. O último fio se desfez no dia de Ação de Graças. Tradicionalmente, era sediado na casa dos meus pais, uma grande produção, receitas de recheio copiadas das anotações antigas da vovó, o peru seco do meu pai, as habituais discussões sobre quem se sentava mais perto da lareira. E eu, claro, se fosse convidada, geralmente ficava na ponta mais distante da mesa das crianças ou na cadeira dobrável perto da porta. Ninguém realmente notou quando eu parei de ir há alguns anos. Mas este ano, as coisas foram diferentes. Naquela manhã, bateram na minha porta. Era meu pai. Eu não o via há quase um ano. Ele parecia mais velho, um pouco mais magro. Seu cabelo, antes preto como jato, estava mais grisalho do que eu me lembrava.
Ele segurava um prato coberto com papel alumínio, e seus olhos estavam injetados, não de choro, eu acho, mas daquele tipo de desgaste longo e lento que acontece quando a vida finalmente força um homem a sentar-se com suas escolhas. Posso entrar? Ele perguntou. Eu não respondi. Apenas me afastei. Ele sentou-se à minha mesa da cozinha e pousou o prato. Não o ofereceu, não o explicou. Apenas ficou olhando para a madeira por um tempo, como se ela contivesse respostas que ele não tinha. Sua mãe não está bem, ele finalmente disse. Eu assenti. Isso tende a acontecer quando você perde o controle sobre as pessoas. Ele se encolheu. Se foram as palavras ou a maneira calma como as disse, não tenho certeza. Ela sente muito, Beatriz. Ela diz isso todos os dias. Despejei-lhe um copo de água e sentei-me à sua frente. Ela teve anos para dizer isso na minha cara. Ele parecia querer discutir, então suspirou e disse: Você fez certo em ir embora. Eu não esperava por isso. Ele continuou: Eu disse a ela que deveríamos ter lidado com as coisas de forma diferente, que não deveríamos ter te tratado como uma estranha na sua própria linhagem. Tentei falar com sua irmã sobre isso. Ela diz que você está sendo dramática, que está guardando rancor. Eu ri baixinho, não por diversão, apenas por descrença. Claro que sim. Ela também não está indo muito bem. A loja dela faliu. Ela está morando conosco agora. Sua mãe está sob muito estresse. Ele olhou para mim, finalmente me olhou de verdade. Não estou aqui para te culpar. Estou aqui porque percebi algo: você não foi quem abandonou a família. Nós te abandonamos. E nos acostumamos com a ideia de que você nunca revidaria. O silêncio entre nós pesou. Então ele acrescentou: Eu li sua carta. Levantei uma sobrancelha. Aquela que você enviou ao advogado. Ele me encaminhou uma cópia depois que a casa foi vendida. Li 3 vezes. Chorei todas as vezes. Não sabia o que dizer. Você é uma mulher melhor do que eu jamais imaginei, ele disse. Sinto muito que tenha sido preciso perder a casa e perder você para ver isso. Acreditei nele. Não sei porquê, mas acreditei. Havia algo cru em sua voz, não teatral, apenas exausto. Levantei, fui à geladeira e peguei uma pequena torta de abóbora que havia comprado no dia anterior. Cortei 2 fatias, coloquei uma na frente dele. Sem peru, eu disse, mas é chantilly de verdade. Ele sorriu um pouco. Não conversamos muito depois disso. Apenas comemos. 2 pessoas com muita história entre elas e nenhum mapa real para o futuro. Mas foi algo. Não uma reparação completa, não uma reconciliação, mas um começo. E deixei claro que, se as coisas um dia fossem diferentes, seriam nos meus termos agora. Chega de apaziguamento, chega de ficar em segundo plano na minha própria história. Alguns dias depois, recebi uma carta pelo correio. Manuscrita, da minha mãe. Li 2 vezes, depois aguardei. Eu não estava pronta para responder. Talvez nunca estivesse. O perdão não vem sob demanda, e certamente não vem sem mudança. Semanas se passaram. Eu estava entrando no inverno com um tipo de paz que não conhecia há anos. Paz real, paz conquistada. Então, pouco antes do Natal, recebi uma mensagem de texto. Não da minha irmã, não da Chloe. De Mike, meu sobrinho. Era uma mensagem de vídeo. Oi, tia Beatriz, ele disse, sorrindo sem dentes para a câmera. Mamãe disse que não devemos falar com você, mas eu sinto sua falta. Eu disse a ela que isso é bobagem. Espero que você esteja bem. Estou construindo outra nave espacial de Lego. Tem 3 motores desta vez. Atrás dele, ouvi a voz da minha irmã gritar: Mike, me dê esse telefone. O vídeo foi cortado. Eu o assisti de novo e de novo. Meu peito doeu de uma forma que não tinha nada a ver com raiva, apenas tristeza. Não por mim, mas por ele. Por aquilo em que ele estava sendo arrastado,
o ciclo de exclusão, a instrumentalização do silêncio. Ele não merecia isso. Então, enviei um vídeo de volta. Oi, amigão, eu disse, sorrindo. Essa nave espacial parece incrível. Aposto que é a mais rápida da galáxia. Eu também sinto sua falta. E estou sempre aqui, não importa o que digam, ok? Nunca mais tive notícias, mas tudo bem. Porque eu quis dizer aquilo. A vingança nunca foi realmente sobre machucá-los. Era sobre parar a dor que eles me causavam. Sobre erguer muros não para punir, mas para proteger. E talvez, apenas talvez, alguém da próxima geração não cresça se sentindo invisível. Talvez eles aprendam que está tudo bem dizer não, traçar limites, afastar-se de pessoas que só te amam quando é conveniente. Quanto a mim, estou bem. Comprei um lugar novo, menor, mais aconchegante, com uma lareira de verdade e uma varanda ampla. Organizo noites de jogos com amigos, cozinho jantares que não são críticas disfarçadas. Rio mais, durmo melhor. E quando vejo fotos antigas aparecerem no meu celular de reuniões familiares onde eu estava parada de lado, meio sorrindo, meio esperando, eu as ignoro. Não porque estou amargurada, mas porque não preciso mais delas para saber quem eu sou. Obrigada por ouvir o relato de Beatriz. Conte nos comentários se você algum dia já se sentiu excluída pela sua própria família. Mas saiba que você tem seu valor e ele não se mede pela opinião e atitude dos outros. Você é muito importante. Se você gostou dessa história, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas se sintam ouvidas, e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.